O que é o Diretório Nacional da Advocacia? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. É com grande satisfação que abro a 8ª temporada do Juridicast. E agradeço a você que nos acompanha nestes mais de 50 episódios já publicados ao longo de quase 2 anos. Nesse episódio, vamos falar sobre o que é o Diretório Nacional da Advocacia e como ele funciona. E para falar do DNA, tenho aqui comigo o Alexandre Raciscas, que é diretor comercial da Análise Editorial, responsável pela edição do Diretório Nacional da Advocacia. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Juridicast e seja muito bem-vindo. Oi, Leandro, como vai? Eu que agradeço realmente o convite feito e pela oportunidade de falar um pouco dessa publicação que tem se tornado cada vez mais relevante no meio jurídico. E Alexandre, para a gente entrar aqui no tema, como que surgiu o Diretório Nacional da Advocacia? Olha, eu tenho que contar um pouquinho dessa história para poder chegar nessa criação. Perfeito. Nós fazemos já há 15 anos, o Análise Advocacia. Já foi Análise Advocacia 500 e o ano passado, quando ele fez os 15 anos, nós mudamos novamente para Análise Advocacia. Dessa forma, o que acontece? Existia uma necessidade muito grande dos escritórios em participar desta publicação de uma forma um pouco mais ativa do que apenas o ranqueamento. E nós, por 9 anos, não permitimos que escritórios de advocacia entrassem comercialmente na publicação que traz o ranking. Daí, nós criamos, então, em 2013, o Diretório Nacional da Advocacia, que era uma forma desses escritórios se exporem de uma forma profissional, trazendo dados relevantes sobre a sua banca, sobre especialidades, setores da economia nas quais atuam, a formação acadêmica dos seus sócios, enfim, e focada na distribuição para o mesmo público que recebe o Análise Advocacia. E aí acabou até que, quando nós chegamos à 10ª edição do Análise Advocacia, em 2015, nós também trouxemos para dentro da publicação uma seção chamada Diretório, que ela é uma reprodução do próprio DNA. Então nós temos hoje a oportunidade de ter 2 plataformas, 2 mídias entregando o perfil desses escritórios interessados em se posicionar. Perfeito. E então, para a gente detalhar um pouco mais para o nosso ouvinte, qual que é a diferença entre o DNA e a Análise Advocacia? O Análise Advocacia é um ranking, ele é feito baseado numa pesquisa que desenvolvemos nesses 15 anos, feita com o executivo jurídico, os heads da área jurídica, os responsáveis setoriais, sobre a admiração de escritórios e advogados com quem eles se relacionam. Então, a produção do Análise Advocacia é um ranking que não tem nenhum tipo de vínculo com inserção comercial. Dessa forma, nós conduzimos por 9 anos e esse vínculo permanece independente, ou seja, não há vínculo, na verdade, entre inserção comercial e publicação. Tanto é que, para você ter uma noção, dos escritórios publicados no Análise Advocacia, apenas 35% dos admirados têm uma inserção comercial na sua seção diretória. Então, isso guarda completamente essa isenção de resultado. E o DNA, o diretório, surgiu justamente da necessidade desses escritórios em se comunicar com este mesmo público de uma forma um pouco mais organizada. Então, Alexandre, significa o seguinte, quem investe, por exemplo, no Diretório Nacional da Advocacia não tem como interferir no resultado da análise da advocacia, correto? Correto. De forma alguma há qualquer interferência. O que a gente faz claramente é dar publicidade a esse escritório para que ele tenha, de fato, a sua marca em evidência. E isso pode ajudá-lo, mas não é condição sine qua non. Ou seja, o escritório que faz parte do DNA não tem qualquer ingerência ou qualquer tipo de influência nos resultados da pesquisa. É curioso isso porque eu ouço às vezes de alguns advogados e de escritórios dizer o seguinte, puxa, eu não paguei para sair no DNA e aí não saí no ranking da análise. Então essa é uma análise equivocada, correto? Completamente equivocada, porque o que acontece, na verdade, a pesquisa é feita com base na lembrança. Nós perguntamos aos executivos quais são os escritórios de advogados que eles mais admiram. Perfeito. Quanto mais a marca desse escritório estiver em evidência para este executivo, maior a chance dele ser lembrado nesse processo de pesquisa. Lembrando que é uma pesquisa extensa, certo que a gente veio aqui falar do DNA, mas não tem como dissociar essa percepção do mercado, e nós entrevistamos anualmente mais de 1.100 executivos num processo de 3 meses de pesquisa. É uma entrevista que demora em torno de 1 hora cada uma delas, e os escritórios são citados. O que pode muitas vezes acontecer se existe a dependência de um determinado escritório em relação a um cliente ou 2 clientes, e naquele ano aquele cliente, por alguma razão, não nos deu a entrevista. Então ele ficou sem os votos dos quais ele dependia daquele caso específico.
Então, o que a gente sempre estimula é que o escritório faça sempre bem o seu trabalho, se posicione de forma profissional, que dê evidência à sua marca, ao seu trabalho, para que, aí sim, no processo de pesquisa, ele aumente as suas chances de ser lembrado pelo executivo na hora da entrevista. Perfeito. E qual que é a tiragem, Alexandre, do Diretório Nacional da Advocacia na versão impressa? Olha, nós tiramos 37 mil exemplares auditados pela PwC. Perfeito. Nós entregamos de forma dirigida e gratuita 35 mil desses exemplares, prioritariamente para um grupo que compõe o primeiro escalão das 2 mil maiores empresas brasileiras. Só aí são quase 14 mil executivos. E depois um grupo de médias empresas, que tem um faturamento em torno de 200, 250 até 300 milhões de reais, que compõe mais ou menos 7 mil executivos também dessas empresas de médio porte. Portanto, 21 mil vão para este público e existe uma outra grande parte que é entregue para os próprios escritórios que estão na nossa base de dados. Vale a pena a gente reforçar que quando a gente fala diretório hoje, nós temos a nossa versão digital. Nós lançamos a nossa plataforma análise.com, a questão de 14 meses, 15 meses atrás, e lá nós temos um diretório digital. Neste diretório digital, nós temos lá 8.300 escritórios de advocacia com atuação empresarial cadastrados lá. Então, esta é uma versão gratuita. Todo e qualquer escritório que tem atuação empresarial pode se cadastrar dentro da nossa plataforma e nós sempre faremos o convite para que ele possa participar tanto da versão impressa quanto da versão digital com um pouco mais de requinte, um pouco mais de entrega de informações. E quando um escritório opta por fazer uma inserção no Diretório Nacional da Advocacia, ele tem a opção de sair só no impresso e no digital, só no digital? Como é que funciona essa dinâmica? Assim, como a gente tem a tradição do impresso já há 9 anos, desde 2013, ele tem essa opção. Então, nós preservamos para aqueles que tradicionalmente estão no nosso impresso a opção dele não querer ir para o digital. Mas o que acontece é que 92% destes clientes optaram por também ir para o digital com uma qualificação um pouco melhor dos seus dados, né? Com mais informação. E, Alexandre, qual que é o número de acessos hoje que vocês têm no portal do Diretório? Você pode mencionar esse número? Sim, posso. Nos últimos 6 meses, nós tivemos uma média aproximada de 20 mil page views. Quando você vai para a plataforma como um todo, nós temos um número de aproximadamente 14 a 15 mil usuários únicos mês. Perfeito. Nós não temos uma preocupação de quantidade de usuários. É claro que a gente quer crescer e estamos crescendo. Mas quando a gente foca o nosso trabalho num público mais seleto, né, focado em executivos jurídicos de grandes e médias empresas, advogados de escritórios do país inteiro, mas com atuação empresarial, nós não temos um objetivo de ter zilhões de acessos, mas sim acessos qualificados. E isso a gente tem conseguido manter. Então, hoje nós temos aproximadamente 100 mil page views mês dentro da nossa plataforma, em média, sendo dessas 20 mil só na busca por escritórios na seção diretório, que nós chamamos lá na plataforma de DNA+. Perfeito. E esses escritórios que estão cadastrados no portal hoje, você falou que são 8 mil, né? Eles não precisam pagar para estar lá, né? Não. Hoje são escritórios essencialmente de advocacia empresarial ou um escritório também voltado aí para atender pessoas físicas, ele também pode se cadastrar lá? Existe um perfil pré-definido? A nossa prioridade são escritórios com atendimento empresarial. Esse é o nosso foco, é o foco do nosso trabalho. Não temos e procuramos não ter, nesse momento, escritórios que atuam exclusivamente com pessoas físicas. Mas o que a gente percebe é que quando você vai pelo interior do Brasil, né, chamemos assim, você tem uma mistura muito clara. Você, em algumas cidades do interior do Maranhão, por exemplo, você tem um escritório que atua tanto para a pessoa física, porém para a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica dele, daquela região, muitas vezes é uma rede de farmácias, é um grupo de padarias ou de mercados, e isso faz com que ele tenha um atendimento empresarial. Então, isso se mistura muito quando você vai para determinadas localidades no Brasil. Então, nós não temos nenhum problema em cadastrar um escritório como esse. O que a gente evita, naturalmente, é o escritório que se dedica exclusivamente à atuação pessoa física, ou vai tratar de um divórcio ou de uma questão muito específica de pessoa física. Dentro ainda da questão da versão impressa, né? Algo que me ocorreu aqui. Você falou que tem uma pequena parcela do DNA que ela é vendida, né? Onde que eu posso comprar essa publicação? Os exemplares da análise, eles são normalmente comercializados por uma livraria chamada A Casa do Livro Jurídico. Perfeito. Então, todas as publicações da análise estão disponíveis lá pelo site deles, que assim não é o nosso core business, vender anuários e tal,
apenas edições mais antigas que a pessoa queira resgatar como histórico, ele pode comprar diretamente com a gente, desde que a gente tenha exemplares disponíveis. E nós também utilizamos esses 2.000 exemplares muito em eventos para divulgação. Então, quando a gente fazia eventos presenciais, né, ou apoiava determinadas empresas como o Fenaló, Conceitos Seminários, nós disponibilizávamos para os participantes do evento os exemplares para que eles pudessem degustar e conhecer a nossa publicação. E dentro dessa entrega dirigida, Alexandre, você comentou que cerca aí de 2.000 empresas acabam recebendo o diretório, né? Esse pessoal que recebe, eu posso pensar que é o mesmo pessoal que vai ser entrevistado lá no ranking da advocacia, da análise? Sim. Quando a gente fala dessas 2.000 empresas, né, e eu te falei assim, a gente traduz isso em 14.000 executivos. Ok. Dentre esses 14.000 executivos estão lá cerca de, para falar a verdade, são 3.500 executivos da área jurídica, entre heads e outros escalões, que recebem todas as nossas publicações. Então, seja o Análise de Advocacia, seja o Diretório Nacional da Advocacia, este público recebe. Quando a gente procura esse executivo para conversar, nós vamos atrás desses 3.000 e tantos executivos, porque nós temos uma categoria chamada de responsáveis setoriais. Você pega numa determinada empresa, uma empresa grande, ele tem abaixo do head da área jurídica 3, 4, 5, às vezes, advogados que respondem por determinadas especialidades. Então, você tem um cara que é especializado no tributário, um outro especializado no trabalhista. Então, este personagem passou a ser importante para nós, tanto na distribuição quanto na procura por ele para fazer a entrevista. Compreendo. Então é onde que você diz, né, que sair no DNA acaba ajudando, ou possivelmente pode ajudar um escritório a melhorar o seu reconhecimento de marca no ranking da advocacia, correto? Porque vai ter uma exposição da marca ali do escritório. Sim, com esse objetivo, com a promoção da marca, essa marca vai sendo cada vez mais visível. A gente sempre, quando fala em publicidade, né, e para o mercado jurídico isso às vezes é um pouco tabu, mas o fato é, existem marcas hoje que você se depara com um comercial, vamos transbordar isso para outros meios, você vê um comercial na televisão, você viu lá um logotipo, dali a pouco você passou na rua, hoje já em São Paulo você não tem mais outdoor, mas você viu a menção daquele logotipo e você vai associando aquele logotipo passa a ser um pouco mais familiar para você. Na medida em que esse logotipo é familiar e que você, a partir disso, começa a associar o logotipo com o nome do escritório e esse escritório, por alguma razão, te atende ou já te atendeu ou faz parte do teu universo ali de relacionamento, e essa marca fica mais forte, mais latente no momento em que você faz uma pesquisa que é recall, porque a gente, quando faz a pesquisa de admiração, não tem uma lista prévia. O executivo, ao ser entrevistado, não recebe uma relação. É o nome que está na cabeça dele no momento em que eu faço a entrevista. Então, aquelas marcas mais fortes tendem a ser lembradas com mais facilidade. E, Alexandre, o que significa aquelas pequenas inserções do DNA dentro do ranking da análise? Porque uma coisa é ter a publicação Diretório Nacional da Advocacia, que, enfim, é uma publicação à parte, correto? Sim. Outra coisa é, do ranking advocacia, análise advocacia, lá no final tem uma seção do DNA, né? Isso. O que significa? Qual que é a distinção? Se eu pago para sair no diretório, eu também saio lá e eu acho que esse é onde que muitas vezes pode gerar confusão no advogado, e que achar que eu paguei para sair ali, naquele final da análise, eu efetivamente vou sair no ranking. Olha, isso é o que eu disse um pouquinho mais cedo. Essa seção chamada diretório, ela é extraída do Diretório Nacional da Advocacia e colocada no Análise de Advocacia. Isso daí surgiu por uma razão muito simples, Leandro. Nós, por 9 anos, fizemos o Análise de Advocacia sem qualquer inserção comercial de um escritório de advocacia que fosse. Ele era financiado pela análise, pela editora. Perfeito. Por meio de publicações na área de gestão ambiental, energia, comércio exterior, saúde, empresas de capital aberto, enfim. E parte dessa receita publicitária que tínhamos dessas outras publicações financiavam a análise de advocacia, o que nos permitia que não precisasse ter uma inserção comercial. Quando chegamos em 2013 para 2014, nós nos deparamos com uma situação bastante crítica econômica no país e nós deixamos de fazer essas publicações, né? Paramos de fazer gestão ambiental, energia, comércio exterior, cujos principais clientes nossos, players e mantenedores das publicações por meio de patrocínio e apoio, eram empresas das mais grandiosas do país, como Petrobras, como Eletrobras, Banco Itaú, Bradesco, etc. e tal. E a economia deu uma arrefecida, essas verbas publicitárias institucionais diminuíram e nós tínhamos que buscar um financiamento para manter o advocacia vivo. Todos gostavam da publicação e ninguém queria perder. Eu, particularmente, fui à frente do projeto, visitei 41
pessoas, executivos, foram 11 executivos de empresa, 30 de escritórios, grandes, médios e pequenos, para entender na cabeça dele o que eles pensariam da gente se a gente tivesse uma inserção comercial de um escritório numa sessão ali atrás. E todos eles viraram, olha, eu só não faço porque você não deixa. Falei, bom, se o problema sou eu, vamos parar com isso. Porque a outra alternativa era a análise deixar de existir, porque não teria como financiar essa publicação de outra forma. Então, a solução mais prática que nós vimos foi trazer a sessão diretório como uma replicação do que é o DNA, que já existia há alguns anos. Então, foi assim que essa sessão diretório surgiu, de uma necessidade real da análise editorial, fazer com que a sua publicação principal, ali mais percebida pelo mercado, se mantivesse de forma isenta, idônea. Tanto é que, como eu falei, hoje, apenas 35% das inserções comerciais que temos nessa sessão diretório são de escritórios admirados. Os outros 65% não estão lá comercialmente falando. E não é por isso que deixamos de publicar esses nomes nos rankings, né? Isso garante a nossa credibilidade, a seriedade do trabalho e com isso nos tornamos referência. E nesse sentido, Alexandre, imagino eu que existe uma distinção das equipes dentro da editora, da equipe de pesquisa com a equipe que cuida do Diretório Nacional da Advocacia, correto? Total. Nós temos aqui muito claramente as coisas separadas. Nós da área comercial somos uma equipe com 12 pessoas hoje. Não temos qualquer acesso às informações de pesquisa, né? As pessoas às vezes até brincam, duvidam. Não adianta me sequestrar, porque eu não tenho nenhuma informação de bastidor para passar. Eu sou a última pessoa que vão pensar em sequestrar. Porque, de fato, essa separação, o fato de eu não saber quem vai sair na publicação ou não, é muito importante. Porque isso faz com que a equipe comercial trabalhe porque tem que trabalhar, visite, converse e não se deixe levar por qualquer hipótese de interferência nesse resultado. Nós já negamos várias vezes inserção de cliente que queria porque queria amarrar uma coisa com a outra. Isso para nós não existe. Então eu não tenho acesso, ninguém da área comercial e eu também não, acesso a muitas informações do banco de dados que são inerentes aos rankings, às pesquisas que são realizadas. Então, a equipe de redação, para você ter uma ideia, é uma equipe muito maior, tem aproximadamente 30 e poucas pessoas lá que fazem esse trabalho de pesquisa de uma forma regular, todas supervisionadas, checadas. Então, graças a Deus, e isso é o que faz o sucesso da análise, não há qualquer tipo de vazamento de informação aqui dentro. Então, o cliente do DNA, ele não vai ter privilégio aí com relação ao ranking. Nenhum privilégio. Não tem, não terá nunca. Porque o dia que isso acontecer, não faz mais sentido a gente fazer o nosso trabalho. Maravilha. E comercialmente falando, Alexandre, qual que é o papel da seção de portfólio dentro do DNA? Olha, o que nós identificamos há algum tempo atrás era o seguinte: existia interesse de alguns escritórios de advocacia mostrar um pouco mais do que pura e simplesmente o nome ou a qualificação profissional de uma forma mais simples. Existe uma coisa muito curiosa nesse mercado que a gente foi percebendo ao longo desse tempo. Existe muita associação de fotografia das pessoas, é comum, né? Porque a seção portfólio, ela permite que o escritório coloque uma fotografia dos seus sócios, dos principais advogados do escritório e um perfil um pouco mais detalhado ali por escrito. E essa associação, que eu brinco de que é cara crachá, né, identificação da pessoa, esse cara é sócio desse, esse daqui, eu estudei com ele, etc e tal. Isso chama muito a atenção e reforça a exposição desse escritório, né? Muitas vezes a gente se depara com casos em que um determinado cliente trabalha há algum tempo com um determinado escritório que não é de São Paulo, é de outra praça, e nunca se viram, nunca conversaram, e por ali teve a primeira oportunidade de ver a fotografia daquele advogado. Então ele tem uma função de expandir um pouco mais a mensagem de comunicação que o escritório quer passar, por meio da fotografia dos seus principais sócios ali. Existe também uma comparação que eu fazia muito no começo, mas é importante ressaltar. Quando você pega um escritório que quer fazer uma certa expansão, quer se expor, existe uma série de travas no mercado, né? Hoje em dia, as pessoas não prestam mais atenção em mala direta. Então, se um escritório resolve fazer um folder, um catálogo com fotografia do seu escritório, dos seus sócios, isso, daquilo, e quer mandar para os seus clientes, primeiro, os clientes já são clientes, não precisam disso. Ele adoraria acessar outros empresários executivos que pudessem enxergá-lo. E para esse escritório existe um custo de confecção desse folder, desse material, ele tem que contratar uma agência para fazer isso, desenvolver esse material, depois ele vai ter que imprimir esse material, ele tem que identificar em que quantidade ele vai imprimir, depois ele tem um trabalho enorme que ele vai ter que distribuir isso, ele vai ter que enviar isso.
E o problema não é só esse, o problema é para quem. Sim. E nós temos na nossa base de dados, né, diante do trabalho que a gente desenvolve, o contato de todos esses principais executivos das principais empresas do país. Então é uma forma simplificada de chegar às mãos deste profissional um folder seu, um catálogo seu, com um custo extremamente mais acessível do que se você tivesse criar e desenvolver um banco de dados. Imagine quanto custaria um banco de dados qualificado como o que nós temos, com 21 mil nomes de executivos do primeiro escalão das 2 mil maiores empresas e mais empresas de médio porte, que são cerca de quase 4.500 a 5 mil empresas aí. Compor esse banco de dados, isso foi um trabalho nosso ao longo desses 15, quase 16 anos de atividade da análise, né? E é um recurso que nós temos extremamente importante para o nosso trabalho. E isso faz com que esta exposição por meio de um portfólio se torne extremamente barata, até porque, invariavelmente, as pessoas, quando estão nas suas residências ou empresas, a mala direta, quando chega na mão do destinatário, é facilmente descartável, e ninguém descarta uma publicação como essa, que invariavelmente fica ali à disposição dele para consulta tempo integral. Muito bom, Alexandre. E uma outra coisa que me veio à cabeça aqui, dentro do Diretório Nacional da Advocacia, é possível o escritório comprar uma página e fazer um anúncio publicitário tradicional do escritório? Olha, no Análise da Advocacia, a gente abriu sim a oportunidade de colocar a página e a gente sempre fez muita questão de que o escritório respeitasse o que dizia, o que diz ainda o provimento 94/2000 da OAB. Agora está sendo reescrito, feito um outro, mas os preceitos continuam. Então, nós somos guardiões desse tipo de situação. A gente já recusou anúncio de escritório quando veio fotografia de um determinado sócio. Então, a gente deixa claro, no anúncio que vai ser veiculado na Análise da Advocacia, não colocamos foto do personagem, por uma razão muito clara. Nós publicamos fotografia de sócios e advogados ou da equipe dos escritórios admirados como uma entrega editorial. Então, a redação, toda edição busca, esse cara aqui era segunda banda, pulou para a primeira banda, então vamos colocar uma foto dele. E isso a gente não quis que um anúncio publicitário se misturasse com a entrega editorial que é feita pela revista. Então, a foto que você vê do advogado ali na revista, ela é uma entrega editorial de fato. Está lá porque ele mereceu por alguma razão, normalmente de crescimento no ranking, ou frequência no ranking, ou coisa do gênero. E os anúncios que são feitos seguem o provimento. Então, não pode ter, vem para a caixa você também, não tem slogan, não tem as coisas que o provimento prevê. Perfeito, Alexandre. O nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer recebê-lo. E espero que você possa voltar mais vezes para a gente falar de outros trabalhos que a análise editorial faz para o mercado jurídico. Olha, Leandro, eu que agradeço mesmo, estou à disposição de vocês e desejo sucesso a todos nesse ano que ainda está desafiador. Mas bom. Com certeza. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã.